Boa noite, pessoal. Gostaria de falar hoje sobre uma prática de manejo que vem sendo bastante utilizada em alguns países e aqui no Brasil também. O pessoal tem perguntado bastante, mas o problema é que não havia estudos científicos suficientes que permitissem uma discussão do uso dessa prática. Mas agora, no final do ano passado, foi publicado um estudo nos Estados Unidos maior, então a gente tem uma certa base agora para tentar elencar alguns pontos positivos e negativos para que vocês possam tomar uma decisão se vão adotar ou não essa prática no seu rebanho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na apresentação. Então, a secagem, chamada também de secagem abrupta do quarto na lactação, nada mais é do que parar de ordenhar um quarto só da vaca, né? Normalmente esse é um quarto problemático, que já tem a CCS alta por muitos meses, já teve vários casos de mastite clínica, né? Então, uma vaca problema, com infecção crônica, só que o problema é em um quarto mamário apenas. Então, a ideia é parar de ordenhar esse quarto, os outros 3 quartos continuam sendo ordenhados normalmente, e essa vaca, né, vai sendo manejada assim até o final da lactação. E aí, no final da lactação, ela vai receber a terapia da vaca seca, se a fazenda fizer isso, vai descansar na secagem, e a esperança é que ela comece a lactação seguinte com esse quarto recuperado. Tá? E é isso que a gente vai ver até no final do vídeo, se isso realmente acontece ou não. Então, as principais motivações, né, como eu disse, é lidar com as vacas cronicamente infectadas. Acho que a mais importante é evitar os tratamentos ineficientes com antimicrobianos, porque essas vacas que têm casos repetidos de mastite, o pessoal tende a tratar muito essas vacas e a probabilidade de cura é mínima, né, nesses casos. Então, se a gente quiser que a nossa pecuária leiteira seja sustentável, um dos pontos mais importantes é evitar esses tratamentos desnecessários. Um segundo ponto é retirar um reservatório de patógenos, afinal de contas, esses quartos têm uma infecção intramamária crônica, pode ser com um patógeno contagioso, né, como Staphylococcus aureus, ou outros ambientais, como Klebsiella, Streptococcus, que também podem ser transmitidos de vaca para vaca no momento da ordenha. Outro ponto de motivação, né, é talvez aumentar a probabilidade de cura de mastite, da mastite. Acho que aqui a hipótese é que talvez se esse quarto não for mais ordenhado e ocorrer uma certa reabsorção do leite, como acontece no período seco, isso favorece o ambiente da glândula mamária para debelar a infecção que está ali presente. Né? Então, essa é uma motivação importante. E, finalmente, diminuir a CCS do tanque, principalmente em rebanhos pequenos, acho que isso é importante, porque, às vezes, uma vaca, esse quarto mamário específico, ela produz uma CCS tão alta, né, de 7 milhões, 6 milhões, e aí, se você fizer a secagem desse quarto, no outro dia a vaca pode estar produzindo leite com 80, 100 mil de CCS. Então, o impacto no tanque ele pode ser bastante grande. Então, essas são as principais motivações. E aqui eu vou mostrar para vocês os 2 estudos disponíveis sobre o assunto, né, específicos para isso. O primeiro já foi feito um tempinho atrás, em 2018, na Dinamarca, e o segundo foi recém-publicado agora no final de 2024, foi feito lá em Cornell, né, nos Estados Unidos. Então, são 2 estudos que olharam para esse assunto. Os 2 estudos são disponíveis na internet, tá? Recomendo que vocês façam a leitura, são bastante interessantes. Então, o primeiro estudo ele é chamado o efeito da secagem individual dos quartos no manejo da mastite subclínica, né, na condição do Uber, em rebanhos orgânicos. Né? Esse aqui foi um estudo chamado de experimental, então um estudo bem feito. Os autores criaram grupos experimentais ali, né, de forma proposital, vou explicar para vocês como é que foi feito. Mas ele usou 5 rebanhos orgânicos, 4 tinham vacas holandesas e 1 vacas Jersey, e a produção média era de quase 30 quilos por vaca por dia. Então eles fizeram assim, que a gente pode ver aqui na esquerda, se a vaca, quando ela tinha CCS menor do que 400 mil no mês e maior do que 400 mil no mês seguinte, ou seja, ela aumentou a CCS de um mês para o outro, eles fizeram o teste de CMT nesse animal. Então o grupo 1, né, que era composto de 34 vacas, eles fizeram essa secagem no quarto com maior score de CMT. Tá? E no grupo 2, que tinha 36 vacas,
foi um grupo controle. Então é muito importante ter um ter um grupo controle, né, nesse tipo de estudo experimental, porque a gente realmente pode comparar o efeito da secagem contra um grupo em que não foi feito nada, tá bom? Então, eles fizeram isso, esses dois grupos, e aí acompanharam esses animais por 40 dias e mediram vários parâmetros como atrofia da glândula mamária, inchaço, endurecimento, gotejamento de leite, dor, aspecto do leite, a temperatura do animal, o comportamento na ordenha, se a vaca estava dando coice, se mexendo muito, isso aqui foi tudo filmado, e a produção de leite desses animais. Então aqui eu quero mostrar alguns dados, depois vocês podem pausar o vídeo se quiserem ver com mais detalhes ou realmente ver o trabalho. Tem informações bastante interessantes aqui. Então vejam que dos quartos que foram secos, 35% não estavam atrofiados, né, sem leite até o dia 40. Somente 6% dos quartos estavam totalmente secos. Então vejam que esse procedimento, se a gente simplesmente parar de ordenhar o animal, a vaca não vai secar rapidamente e o quarto vai permanecer seco até o final da lactação. Tá? Então isso não aconteceu. As vacas tiveram, né, mais sinais de dor e sinais inflamatórios ao redor do 10º dia após o procedimento. E as perdas de leite, elas dependeram muito do estágio de lactação da vaca, do dias em lactação, da idade, né, da paridade da vaca, da produção anterior ao procedimento. Mas é interessante que há uma compensação da produção de leite pelos outros quartos, quando a gente seca aquele quarto problemático. E isso já tinha sido documentado em outros estudos também. Tá? Então aqui à direita a gente vê essa tabela em relação a grumos no leite, que no dia 0, no dia 40, né, no dia 40, as vacas do grupo controle, só 8% delas tinham grumos, enquanto que 32% das vacas, né, que foram secadas tinham grumo. Aqui, o inchaço nessas glândulas mamárias, né, 61% desses quartos que foram secos e só 29% aqui dos animais do grupo controle. Endurecimento, 11% no grupo controle e 42%, né, tudo isso no dia 10, nos animais que foram secos. E dor, 30% das vacas que foram secas tinham dor no úbere, né, sinais de dor, nesse intervalo do dia 1 ao dia 40, e 8% no grupo controle. E a perda de leite, como eu falei, dependeu de alguns fatores, mas em média ela foi de 4,3 quilos por vaca dia. Esse é o segundo estudo. Então, foi um estudo agora chamado de observacional, tá? Não foi um estudo que eles criaram esses grupos de forma proposital. Esse estudo, eles pegaram um conjunto de dados de uma fazenda de 4.000 vacas lá nos Estados Unidos, uma fazenda bastante grande, com média de produção de leite de 41,5 quilos por vaca dia. E aí eles pegaram, né, essa fazenda fazia esse procedimento nas vacas por um tempo, e aí eles simplesmente analisaram os dados e tentaram extrair informações desse conjunto de dados. Então eles dividiram os animais que foram submetidos a esse procedimento em 4 grupos. No primeiro grupo foi vacas recém-paridas, então as vacas que já pariam com o quarto atrofiado. Então eles fizeram esse procedimento, né, mesmo que a vaca pariu com o quarto atrofiado, eles continuaram a não ordenhar aquele quarto. O grupo 2, as vacas, esse aqui é o principal motivo, né, de fazer o procedimento, as vacas que tinham casos repetidos de mastite clínica. Então eles pegaram vacas que tinham 4 ou mais casos de lactação, né, casos de mastite clínica. Aí eles fizeram CMT nesses animais e secaram o quarto quando tinha esse quarto problemático e os outros 3 quartos da vaca estavam sadios, tá bom? Então esse foi o critério. Aí o grupo 3 foram vacas diagnosticadas pela cultura do leite com Staphylococcus aureus, ou em culturas realizadas pós-parto ou de casos clínicos, e, mais uma vez, elas tinham que ter apenas um quarto infectado com Staphylococcus aureus. E o grupo 4 foram vacas que tinham mastite subclínica crônica. E eles definiram isso como vacas que tiveram a CCS maior que 1 milhão em 2 testes consecutivos, ou seja, as vacas que estavam realmente, né, contribuindo para aumentar a CCS do tanque. Mais uma vez, eles fizeram CMT nessas vacas, e aí ela tinha que ter 3 quartos sadios
né, para ela poder ser submetida a esse procedimento de secar só o quarto problemático. E aqui foi o esquema de amostragem que eles utilizaram. Na lactação 1, quando a vaca foi submetida à secagem do quarto, ela foi seguida por 100 dias, né? Nesse período ela foi observada para ver o que acontecia. As vacas foram secas, e o interessante é que eles acompanharam a segunda lactação dessa vaca, né? A lactação seguinte, tá? Desculpa. Então a vaca pariu e eles observaram esses animais pelos próximos 100 dias da lactação subsequente. Então eles mediram a produção de leite, a ocorrência da mastite clínica e a probabilidade da vaca ser removida do rebanho de forma involuntária. Então aqui alguns resultados interessantes. O grupo mais submetido à secagem, né, das 471 vacas, foi o grupo dos casos repetidos de mastite clínica. Vejam, 65% das vacas foram secas porque tinham casos repetidos de mastite. Esse é o principal motivo. Tá? 13% foram vacas recém-paridas, 12% foram vacas com a CCS muito alta, né, lembram, acima de 1 milhão, e 10% vacas com diagnóstico de infecção por Staphylococcus aureus. E aí uma pergunta que todo mundo faz, né, é que o que acontece com esses quartos quando a gente seca? Será que eles vão, o estado desses quartos vai piorar? E na verdade, vejam que apenas 1,5% das vacas tiveram uma piora clínica nesse quarto e tiveram que ser tratadas, né, com antibiótico terapia, hidratação, certo? Então é uma quantidade bem pequena de vacas que pioram o estado clínico, né, depois da secagem. Aqui mais uns dados interessantes. Vejam que apenas 46% dessas vacas que foram secas, né, submetidas a essa secagem, elas entraram na lactação. Ou seja, elas foram, né, grande parte foi descartada durante a lactação, justamente porque já eram animais problemáticos que estavam ali na fila de remoção involuntária do rebanho. E 70% dessas vacas, né, entraram na lactação seguinte, com os 4 quartos lactantes até os 100 dias. E os autores aqui, eles consideram essas vacas como um sucesso, né, como se fosse uma cura, quando elas começaram a lactação seguinte com esses 4 quartos funcionais. Tá? Eu acho que é um equívoco chamar isso de cura, porque eles não fizeram a cultura, né, de todos os quartos para diagnosticar essa cura microbiológica. Tá? E aí, alguns quartos permaneceram secos, né? No caso em 66 vacas, a maioria no grupo dos casos repetidos de mastite clínica, 3 quartos ficaram secos na lactação seguinte no grupo do Staphylococcus aureus e 6 no grupo com mastite subclínica crônica. Então aqui os resultados, né, os gráficos em formato gráfico. Essa é a produção de leite logo após a secagem do quarto. Então vejam que aqui em cima é o grupo controle, ou seja, as vacas que não foi feito nada com esses animais. Então a produção de leite no começo, né, aqui T-1 é 1 mês antes do procedimento, T1 é 1 mês após o procedimento, T2 2 meses e T3 3 meses após o procedimento. Então esse aqui é o grupo dos animais que tinham casos clínicos repetidos. Dá para ver que eles já começaram, lógico, né, antes do procedimento eles já produziam menos do que as vacas do grupo controle, porque elas já tinham uma infecção crônica, provavelmente. Mas vejam que a produção caiu um pouco, depois ela retornou, tendeu a retornar um pouquinho, ou seja, houve um efeito compensatório dos 3 quartos sadios. Eles aumentam a produção para tentar compensar a produção total da vaca. Isso é muito interessante. E aqui, no grupo da mastite subclínica crônica, a produção de leite, né, mesma coisa, ela baixou um mês depois do procedimento e depois tendeu a retornar, tá vendo? A baixar menos porque houve esse efeito compensatório. Então, interessante esses achados. Aqui a CCS das vacas após a secagem do quarto. Então, dá para ver que a CCS no grupo dos casos clínicos repetidos, ela baixou bastante, né, ficou próxima do grupo controle, ou seja, isso aqui deve ter um impacto positivo no tanque. E aqui no grupo das mastites subclínicas crônicas, dá para ver que elas começaram com a CCS de mais de 1 milhão, como era nos critérios de inclusão da vaca. E a CCS abaixou bastante, mas nunca chegou perto do grupo controle. Ela continuou um pouco alta ainda, né?
Mas, assim, houve uma redução bem significante também em relação ao começo. Então, o impacto na CCS é grande. Este aqui é o risco de mastite clínica, né, após a secagem. Então, até o final da lactação. Dá para ver aqui, né, o grupo dos casos clínicos repetidos, né, ele ainda teve uma incidência de casos novos maior do que o grupo controle, tá? Bem maior. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, que é no eixo que vertical é a porcentagem de casos novos, e aqui, conforme o tempo foi passando, né, é a incidência. Então, até no 50º dia aqui, por exemplo, depois do procedimento, a gente vê que do grupo das vacas repetidoras, mais ou menos 20% tiveram mastite, enquanto que 10% das vacas do grupo controle tiveram mastite. Então, aproximadamente 2 vezes mais. Então, são vacas que realmente, provavelmente, elas têm fatores de risco para mastite, né? Pode ser uma lesão no teto, pode ser um úbere muito próximo do solo, são vacas mais velhas. Então, apesar do quarto ter sido seco, elas ainda tiveram um risco de mastite maior nos outros quartos. Aqui a mesma coisa no grupo das vacas subclinicamente infectadas, né, as vacas crônicas, e foi a mesma coisa também, uma incidência maior, né, nesse grupo do que no grupo controle. Então são vacas que continuam, de certo modo, sendo problemáticas. Aqui é o risco de remoção da vaca de forma involuntária, né, após o procedimento, e dá para ver também, da mesma forma, né, que em comparação com o grupo controle, o grupo das vacas com mastite clínica repetida, ela teve uma, né, probabilidade bem maior de ser removida do rebanho até o final da lactação do que as vacas do grupo controle. E a mesma coisa no grupo de mastite subclínica crônica aqui. A chance de ser removida foi muito maior do que no grupo controle. Ou seja, essas vacas são vacas problema. Por isso que uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado é, né, será que a gente está adiando o problema? Né? Então, esse é um ponto de reflexão. Aqui o que aconteceu na lactação seguinte. Então, aqui em cinza, né, a primeira linha aqui superior é o grupo controle, tá? São vacas saudáveis, né, em termos de CCS, vacas que tinham os quartos funcionais. Em vermelho aqui, a segunda linha, as vacas que eles consideraram curadas, né, que, de novo, eu discordo dessa terminologia, porque não foi feita a cultura desses quartos individuais. Então, eles consideraram vacas curadas quando elas simplesmente tinham os 4 quartos lactantes na lactação seguinte. Aqui, em amarelo, eles chamaram de vacas com infecção nova, né? Ou seja, são vacas que tiveram esse procedimento feito na segunda lactação somente. Tá? E aí, esse grupo azul são as vacas que o quarto permaneceu seco. Tá? Então, esse quarto não ficou lactante na lactação seguinte. Então, dá para ver que a produção de leite foi maior no grupo controle, né? Mas nas vacas do grupo vermelho aqui, que é o que interessa para a gente, né? São as vacas que foram submetidas à lactação anterior à secagem do quarto e começaram a lactação seguinte com os 4 quartos lactantes, a produção de leite foi um pouco menor, né? Mas não tão diferente. Tá? E a CCS, a gente vê também que o grupo controle teve a CCS mais baixa, né? Logicamente, foi selecionado para isso. E o grupo dos animais, né, de novo, entre aspas, curados, teve, né, a CCS um pouco maior, tá? Mas não chegou nem perto, né, do grupo controle, mostrando que esses animais são animais de maior risco para mastite. E uma coisa aqui que a gente sentiu muita falta nesse estudo foi mesmo, eles não reportaram qual foi a CCS individual dessas vacas aí no primeiro teste da lactação seguinte. O risco de mastite clínica, aqui, né, na esquerda, e o risco de remoção do rebanho, né, aqui na direita, também foi mostrado aqui. E dá para ver que na linha cinza, né, o grupo controle, né, as vacas foram tendo mastite. E isso aqui é até uma informação interessante, as vacas que começaram, né, as chamadas de curadas, começaram a lactação com os 4 quartos produzindo, apesar de um quarto ter sido seco na lactação anterior, teve uma incidência de mastite não tão diferente assim do grupo controle. Né? E aqui a porcentagem, aqui o risco, né, de ser removida do rebanho,
na verdade, foi bem maior nessas vacas do que no grupo controle. Então, mais uma vez, elas são vacas problemas que aqui nessa fazenda, pelo menos, né, nessa fazenda grande, elas mais cedo ou mais tarde elas iam sendo removidas do rebanho. Então, algumas perguntas aqui importantes que ainda não foram respondidas. A gente não sabe quais patógenos causaram as mastites, eles só fizeram umas culturas ali, reportaram de Staphylococcus aureus, mas depois da lactação eles só fizeram um exame, né, para ver se essas vacas estavam negativas ou não, que muitas vezes não é suficiente. Não sabemos a taxa de cura microbiológica no começo da lactação seguinte, acho que essa é a informação mais importante que eu queria ver. Então a gente não sabe se esse quarto que foi seco na lactação seguinte, se ele estava infectado, por exemplo, com uma Klebsiella, será que ele começou a lactação seguinte negativo? Então, infelizmente, a gente precisa de mais estudos para demonstrar isso, é um dos pontos mais importantes, né? E aí uma pergunta interessante é se o procedimento realmente auxilia o sistema imune da vaca a debelar a infecção. Como eu disse, a hipótese é que, por não estar mais lactante, esse quarto vai absorver um pouco de leite, não totalmente, como a gente viu, mas isso ajudaria o sistema imune da vaca, criaria condições que não são tão adequadas para o crescimento bacteriano. Então, mais estudos são necessários, só existem esses 2 estudos que eu saiba, específicos para essa prática de manejo, mas eu acho que é uma prática válida em várias situações, principalmente porque ela evita muito o uso de antimicrobianos. Tá? Esse ponto é muito importante, como eu disse lá no começo. A gente precisa evitar, né, esse desperdício de antimicrobianos, essa exposição excessiva dos animais com pouca probabilidade de cura, né, e essas vacas de repetidoras, o pessoal trata delas com a probabilidade ínfima, né, de serem curadas. Então a gente precisa evitar isso de qualquer jeito. Nesse ponto o procedimento é bom. Ele pode prevenir a transmissão de mastite no rebanho, né, porque você está tirando um reservatório de mastite. Ele pode diminuir a CCS do tanque, isso é um efeito bem claro, como a gente viu. Pode diminuir os custos com mastite, por causa de todos esses pontos que a gente está comentando. E a perda de leite é compensada parcialmente pelos outros quartos, que também é um ponto positivo. E alguns pontos negativos, ele pode causar desconforto, geralmente causa um certo desconforto nas vacas, tá? Que é um ponto também de atenção. De novo, ele pode adiar o problema. Então, por exemplo, se uma vaca tiver Staphylococcus aureus, prototeca, esses patógenos que têm uma chance de cura muito baixa, eu não faria o procedimento porque talvez, né, com uma grande chance de você estar adiando só o problema. Tá? Então, eu acho muito interessante o procedimento ser feito em patógenos que têm uma chance de cura maior, ambientais principalmente, como a Klebsiella, Streptococcus uberis, Enterococcus, que são patógenos difíceis de curar, respondem mal ao tratamento, mas que talvez possam, né, a vaca pode se beneficiar do procedimento, ela pode parir melhor na segunda lactação. Então, acho que faz sentido. E o manejo desafiador na ordenha. Então, um dos estudos desse foi feito numa ordenha robótica, que é muito fácil, é só você programar o robô, ele não vai ordenhar aquele quarto, mas num cenário, né, de fazendas menores, né, com outros tipos de ordenha, é mais difícil. O pessoal reportou aqui que eles fizeram uma fita, né, uma fita vermelha, na perna da vaca correspondente ao quarto que não ia ser ordenhado. Então essa é uma solução para manejar isso, mas não é fácil no dia a dia, tá bom? Então espero que eu quis realmente mostrar esses estudos, né, para discutir essas práticas de forma científica. Elas estão sendo bastante utilizadas e eu acho que ela pode ter sua aplicação em várias situações e espero que vocês possam tomar decisões mais informadas baseadas nesse vídeo. Muito obrigado por assistir.